No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma boa segunda-feira, um bom início de semana para você. Vamos começar aqui falando então de esporte nesta segunda-feira com muita informação. Começo falando de Copa América. Infelizmente não estamos mais na Copa América. Teríamos um jogo nesta quarta-feira com a Colômbia, mas nada disso. A seleção brasileira, não vai voltar para casa porque ninguém da seleção brasileira joga no Brasil. Poucos, é claro, o Arana ali, o jogador da seleção brasileira, os demais todos jogam lá na Europa. Quem sabe essa é uma falta de identificação do jogador com a nossa seleção brasileira. Mas os jogos que definiram as semifinais da Copa América foram os seguintes. Começar no sábado aqui então, porque a Colômbia venceu o Panamá por 5-0 e o Brasil empatou com o Uruguai 0-0 no tempo normal também no sábado, e nos pênaltis deu o Uruguai vencendo o Brasil por 4-2. A Copa América que volta agora então com as suas semifinais e os seguintes jogos. Lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, amanhã, 21 horas, tem Argentina e Canadá. Olha, gente, a Argentina tem tudo e um pouco mais ainda para passar da seleção canadense, que não é aquelas coisas não. E na quarta-feira tem Colômbia e Uruguai fazendo a outra semifinal aí, já uma semifinal um pouquinho mais equilibrada entre Colômbia e Uruguai. Eu acho que a Argentina passa, aí vai ver quem vai passar então de Colômbia e Uruguai. Claro que todo mundo falando aí um pouquinho mais de favoritismo para a seleção uruguaia, mas a seleção colombiana também está jogando aí uma bola redondinha. Emoções então da Copa América agora sem a participação da nossa seleção brasileira. Campeonato Brasileiro e Brasileirão da Série B. Jogos deste final de semana. No sábado, gente, que pena, hein? O Operário perdeu para o América pelo placar de 2-0. Já o Bruscão ficou no 0-0 com a Ponte Preta. A Chapecoense jogou fora de casa com o Goiás lá na Serrinha. E adivinha, hein? Venceu pelo placar de 2-1. Resultado importantíssimo da Chapecoense. O Coritiba perdeu a oportunidade de encostar ali no G4. Tinha tudo para isso, poderia ficar hoje a um ponto lá entre os 4 melhores da competição, mas empatou com o Paysandu em casa pelo placar de 1-1. A torcida do Coritiba do Coxa ficou na bronca aí com a equipe, mais 1-1, Coritiba e Paysandu. Esse jogo aconteceu ontem, 11 horas da manhã, lá no Couto Pereira. E hoje a bola rola, 20 horas tem Avaí, Novo Horizontino, Amazonas e Vila Nova. E amanhã mais um jogo, o Mirassol enfrenta a equipe do CRB. Vamos então agora com as informações do Campeonato Brasileirão da Série A. Daqui a pouquinho então eu volto com o Brasileirão da Série A, e teve futebol na Jovem Pan
no sábado, vai ter futebol na quinta-feira também para você do Campeonato Brasileiro aqui na Jovem Pan. Porque agora, gente, eu quero falar aqui para você do Campeonato Paranaense da segunda divisão, bem que o Iguaçu poderia estar lá. No ano passado, nós estávamos na semifinal, quem não lembra aí? No sábado, aconteceu o jogo entre Patriotas e Paraná Clube, jogo que ficou no 0-0 lá no Atílio Jonetes, algumas confusões. A equipe do Patriotas não deixou torcedores do Paraná entrar, apenas 200 ingressos fornecidos para a equipe do Paraná, o pessoal queria entrar mais, o Patriotas não tinha torcedor em campo, então deu uma confusão com a equipe do Patriotas não liberando mais ingressos para os torcedores. Muito bem, e no final de tudo um jogo muito fraco, teve ali duas chances, uma chance para cada um no primeiro tempo e uma chance para cada um rara de gol aí também no segundo tempo, e foi no que terminou esse jogo meio fraco entre Paraná e Patriotas. O próximo jogo entre as duas equipes acontece no domingo que vem, 11 horas da manhã, na Vila Capanema, em Curitiba, tudo igual. Aí quem vencer vai passar então para a próxima fase. E no outro jogo, lá em Paranavaí, no estádio Felipão, Valdomiro Wagner, Paranavaí e Rio Branco ficaram no 1-1. Aí já um jogo mais diferente, jogo mais pegado, jogo mais corrido. Ambas as equipes tiveram muita chance de abrir o placar, mas acabou no 1-1. Próximo jogo, então, acontece em Paranaguá, sábado que vem, às 16 horas, Campeonato Paranaense da segunda divisão. Agora sim, né, gente? Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. Não estava abrindo a coisa por aqui, mas tudo certinho agora. Campeonato Brasileiro no sábado, Flamengo 1, Cuiabá também 1, São Paulo 2. Aliás, este jogo, Flamengo-Cuiabá, você acompanhou aqui na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas digitais aqui de União da Vitória. Flamengo 1-1 com o Cuiabá, São Paulo 2-0 no Red Bull Bragantino. Ontem, que é isso, hein, Juliano? Cruzeiro 3-0 no Corinthians, Corinthians levando mais uma, digamos assim, como dizia aquele velho repórter, uma chinelada, uma sapatada do Cruzeiro, 3-0. Fortaleza 1, Fluminense 0, enterrando mais ainda a equipe do Fluminense. E o Juventude, hein, Thiagão? Goleou também o Grêmio pelo placar de 3-0. Olha, jogar no Alfredo Jaconi não é fácil, não. 3 para o Juventude, 0 para o Grêmio. Internacional 1, Vasco da Gama 2. Primeiro tempo, o Internacional amassou o Vasco da Gama, mas no segundo tempo o Vasco achou aí 2 gols, venceu por 2-1. Vitória 2-1 no Criciúma, Palmeiras 2-0 no Bahia, Atlético de Goiás 1, Atlético Paranaense 2 e Botafogo 3-0 no Atlético Mineiro. Os 4 primeiros da competição, Flamengo 31 pontos, Botafogo 30, Palmeiras 30 e São Paulo 27 pontos. O Atlético Paranaense tem 25 pontos, é o 6º colocado na competição. Temos ainda na zona do rebaixamento o Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético de Goiás com 11, Fluminense com 7. Olha, o Juliano comentava até aqui que se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos uma super Série B no ano que vem. É claro que tem muita água para rolar ainda, tem todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas as equipes que poderiam cair esse ano, todo mundo, claro, iniciou o campeonato, todo mundo já falou em Juventude, por exemplo, mas olha o que está jogando Juventude, hein? Hoje tem 19 pontos, lá no Alfredo Jaconi é muito difícil vencer. O Criciúma também, uma equipe, olha, vai cair, está lá na 14ª posição com 16 pontos e vem jogando bem na competição. O Vitória, o 15º com 15 pontos, o Cuiabá está ali, é o 16º, vem jogando muito bem, empatou com o Flamengo no Maracanã nesse final de semana, tem 14 pontos. Então, se essas equipes não caírem, alguém vai ter que cair, né? E lá estão, então, grandes equipes do nosso futebol brasileiro. Muito bem, gente, virando a página aqui, então, falando agora para você sobre
basquetebol. Isso mesmo, o Brasil está de volta às Olimpíadas de basquete masculino, em um jogo marcado pela atuação incansável na defesa e muita garra e emoção. A seleção venceu a Letônia por 94-69 e garantiu a vaga em Paris 2024, depois de um primeiro quarto irretocável, com direito a um lance incrível do Bruno Caboclo. O cara arremessou lá da sua área, acabou fazendo uma cesta muito bacana. A equipe manteve a pegada no restante da partida e está, então, a partir deste pré-olímpico, está classificado para as Olimpíadas de Paris. E lembrando, esse jogo foi na casa da Letônia, na casa do adversário, que no pré-olímpico da última Olimpíada eliminou a seleção brasileira. Então a gente deu troco para a Letônia e dentro da casa dele está lá, então, o Brasil vencendo a equipe da Letônia e goleando no basquetebol 94-69, está nas próximas Olimpíadas. Quero mandar um grande abraço aqui, olha, quem está ligadão com a gente é o Giovanni França. Abraço para você, Giovanni, obrigado por estar aí todos os dias acompanhando a nossa programação. Aquele abraço para você e para toda a galerinha que está com você aí, tá bom? Olha, gente, dar uma pitadinha também aqui sobre a Associação Atlética Iguaçu, o nosso Iguaçuzão, que a diretoria, claro, não para nunca, né? Hoje você manter uma equipe de futebol é coisa muito difícil. O Iguaçu tem se reunido com a sua diretoria para conversas e também para já começar a planejar a 2025, ver aquilo que aconteceu de errado neste ano e melhorar, claro, para o ano que vem. A diretoria incansável, né, com o nosso presidente Ruscão, que teve momentos difíceis durante esse campeonato, né? O Rusco, infelizmente, perdeu a sua filha, depois perdeu a sua esposa, mas se manteve firme ali com os demais diretores da Associação Atlética Iguaçu. Eu digo sempre que jogar uma segunda divisão, e a diretoria sabe disso, é contra tudo e contra todos, né? Contra uma federação, infelizmente, muito desorganizada. A gente viu o que aconteceu nesse último jogo entre Patriotas e Paraná Clube. O Patriota jogou todo o primeiro turno onde? No Atílio Jonetes, em Campo Largo. Só que para o jogo do Paraná já não dava mais, o campo já não era bom, já tinha pedregulho lá na pista, já havia problema na arquibancada, já havia problema disso, já havia problema daquilo. Então isso aconteceu novamente, a mesma coisa que aconteceu aqui no Estádio Municipal Antíoco Pereira, quando a gente recebeu o Paraná. Mas a diretoria já começa, então, esse planejamento para 2025, diretoria que eu falei, essa incansável de empresários aí que deixam as suas empresas para se dedicar ao futebol da Associação Atlética Iguaçu, que tem essa paixão pela Associação Atlética Iguaçu. Quanto aos jogadores, né, todos os jogadores que estiveram aqui foram pagos, já estão aí em suas casas, todos acertados aí com o Iguaçu, até mesmo parcelas que a diretoria do Iguaçu poderia depositar lá para frente para esses jogadores, mas não, já não tem laço nenhum com esses jogadores, todos já estão pagos e passaram por aqui. É por isso que o jogador, quando passa pela Associação Atlética Iguaçu, quer voltar sempre, porque não é, né, Juliano? Você receber em dia, você ter ali todos, você ter condição de viajar bem, você ter como treinar bem e você receber ainda tudo em dia, tudo aquilo que você tem direito. É claro que o jogador, isso todo mundo quer, e o jogador da Associação Atlética Iguaçu, os jogadores que passam por clube, querem isso também. Olha, gente, próximo programa, hoje não vai dar tempo, vou falar também sobre o Futebol Clube do Porto, que jogou nesse final de semana, mais uma vez, pelo Sub-21 do Campeonato Catarinense. Quero deixar aqui também meu abraço aí ao nosso presidente Ruscão, sempre acompanhando a gente, demais diretores da Associação Atlética Iguaçu, e parabéns mais uma vez por este grande trabalho. Muito bem, as informações de hoje eram essas. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com muito mais. Um abraço, até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.